Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma aula de ciências. A prof vai esclarecer novamente alguns critérios quanto à classificação, tá? Então, aqui eu estou usando a própria apostila, né, o material de vocês, ali na página 60, porque tem aqui, bem interessante, alguns quadros para a gente analisar que critérios são esses de classificação. Então, eu havia falado que a necessidade de classificar era para todos os seres vivos. Por quê? Porque tem-se que reunir características comuns para colocar ele dentro de um grupo, tá? Então, teve até exercícios que foram sugeridos aonde que você usaria, né, o critério de classificação. Eu posso usar lá no supermercado, eu posso usar dentro do meu guarda-roupa para classificar, separar roupas, dentro da minha sapateira, lá, por exemplo, no armário da cozinha para classificar e separar os alimentos. E isso é feito com todos os seres vivos. Essa necessidade de classificação, ela existe para dar nome, tá? A gente usa uma ciência que nós chamamos de taxonomia. Então, existem táxons, que são fatores dentro de uma hierarquia, a qual a gente vai classificar um ser vivo, tá? Quais são esses táxons, então? Tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Quanto mais eu afunilo a classificação, quanto mais próximo de espécie eu chego, tá? Mais características eu consigo reunir, tá? Então, quando eu comparo com outro ser vivo, tá? Eu percebo que tem até um certo momento táxons que coincidem. A partir de uma altura, eu vou perceber que eles vão se diferenciar porque nós estamos trabalhando dois seres diferentes, tá? Quem propôs para nós essa forma de classificação foi Linneu, e nós utilizamos até hoje, que nós chamamos de sistema binário, tá? A maioria dos nomes de origem latinizada, tá? Para ser uma forma unificada de leitura e de escrita, mas que, por sua vez, tá, obedece algumas regras também, mesmo que manuscrito, mesmo quando a gente vai fazer uma anotação no caderno, no livro, ela também tem uma regra que a gente tem que saber e colocar ela em prática, tá? Então, aqui tem uma tabela bem interessante que tem o homem, o gorila e o pau-brasil. O homem, nós. O gorila é um mamífero, também primata, né? E o pau-brasil é uma planta, pertence ao reino das plantas, tá? Então, a gente está falando ali, ó, de três seres vivos, né, diferentes, mas a gente já pode entender, olhando essa tabela, que existe mais semelhança entre nós e o gorila do que entre nós e o pau-brasil, tá? Por quê? Porque até na ordem coincide, até em família, desculpa, gente, coincide, tá? O homem ter a mesma classificação do que o gorila. A gente só vai se diferenciar em gênero e espécie, tá? Já o pau-brasil, lá no reino, já diferenciamos, tá? Então, nós somos animais, o pau-brasil é um tipo de vegetal, pertence ao reino vegetal, ao reino das plantas. Então, a gente já consegue fazer essa análise comparativa, tá? Então, exatamente tem que ser nessa ordem quando a gente utiliza esses táxons, tá? Então, vamos analisar, por exemplo, do homem, o reino animal, o filo, cordados. Mais para frente, nós vamos entender o que é um cordado, tá? Classe, mamália, ordem, primatas, família, hominídeos, gênero, homo, espécie, homo sapiens. Prof, tem que saber decorado isso? Não, a gente tem que entender o que é a classificação e a gente tem que entender as regras que são necessárias para que ocorra essa classificação, e quando nós vamos escrever a espécie, a gente tem que obedecer essas regras também, tá? Então, se atenham agora à espécie Homo sapiens. Então, percebendo que a letra está deitadinha, que é o itálico quando digitado, nós chamamos este sistema de binário, composto por dois nomes. A primeira palavra, homo, ela inicia obrigatoriamente com a letra maiúscula.
A segunda palavra, tá? Ela obrigatoriamente tem que iniciar com letra minúscula, tá? Tudo em itálico. Se manuscrito, no caderno, no livro, qualquer local que vai fazer a punho, tem que estar sublinhado, porque você não consegue reproduzir um itálico como do computador, tá? Então, é essa regra inicialmente que a gente utiliza, tá bom? Eu vou falar para vocês de um exercício aqui, quem não fez, né, ou vai fazer ou tá fazendo, tá? É este 2 aqui. Eu acho bem interessante para nós entender a hierarquia, tá? Então, esse 2 ele pede assim, ó. De acordo com a ordem hierárquica das categorias taxonômicas apresentadas abaixo, assinale qual abrange indivíduos que apresentam maior grau de características semelhantes. Então, se a gente pegar desde reino, tá? Até lá embaixo, onde eu cheguei em gênero e espécie, quanto mais perto eu me aproximo de espécie, quer dizer que eu tenho o quê? Mais características semelhantes quando comparado com outro. Então, qual que chega mais próximo à espécie? Ordem, classe, família, reino. Não, é o gênero, né? Então, eu estou um passo para colocar o nome naquele ser vivo. Então, se eu comparasse com outra forma de vida, eu perceberia que o quê? Que tem gêneros comuns, né, entre espécies que vão se diferenciar apenas lá no final, que é espécie, mas que tem características semelhantes, tá? Então, quanto mais eu afunilo a minha classificação, quer dizer que mais características semelhantes eu tenho. Então, eu consigo demonstrar um grau de parentesco maior, tá? Espero que tenha esclarecido. Deixa eu comentar um pouquinho também dessa questão número 3 aqui, tá? Tem alguns animais, gente, que eles se reproduzem, mas eles não são da mesma espécie. Eles geram o que nós chamamos de híbridos, tá? No caso, esse exemplo, tá? É o ligre, tá? Que é o quê, tá? Na verdade, ali ocorreu o quê? Uma mistura, né? Que se reproduziram ali de um leão e uma tigresa, não é isso que diz no exercício? E daí eles colocaram ali um nome, né, para este híbrido. Daí pede ali, que limitações esse animal tem pelo fato de ser resultado do cruzamento de espécies distintas, diferentes, tá? No caso, a maioria deles, gente, nascem estéreis. O que é estéreis? Não podem se reproduzir, tá? Nascem com alguma malformação no sistema reprodutor. Por quê? Porque não é o natural. O natural é que seres perpetuam, se reproduzam quando sendo da mesma espécie, tá? Então, para esclarecer mais esse exercício aqui, quem vier fazer ou quem está fazendo, só para ficar mais claro. Agora eu quero ir lá para uma página esclarecer também alguns pontos importantes que a gente veio trabalhando desde o início do ano letivo, na página 65, tá? Então, é como se fosse uma revisão, incluindo termos científicos. Lembra que a prof falou que é como se fosse o nosso glossário de ciências? Mas também agora nós voltamos a utilizar bastante justamente por causa dos reinos. Então, eu já fiz um outro vídeo falando dos reinos, dos cinco reinos, né, dos seres vivos. E daí aqui também, de uma forma bem simples nessa tabela, a gente consegue visualizar e fazer uma comparação. Então, primeiro, reino Monera. Moneras são quem? Bactérias, cianobactérias, arcobactérias, tudo que termina em bactérias são moneras, tá? Tipo de célula, então a gente fala que são procarióticos, não é verdade? Não tem um núcleo definido, uma organização celular mais simples, tá? As primeiras formas de vida, segundo teorias evolucionistas que surgiram na Terra, tá? Unicelular. O ser em si é uma única célula, não tem pluri, tá? Tem colônias de bactérias, mas trabalham de forma individualizada. Cada bactéria é formada de uma única célula, só ficam mais próximas ali, tá? Tipo de nutrição, tá? No caso das cianobactérias, elas fazem fotossíntese, então são autótrofos, produzem seu próprio alimento, e a maioria é heterótrofo, ou seja, depende de uma fonte de energia, tá? Protistas
Todos eucariontes, o tipo celular eucarionte, já com núcleo definido. Procarionte é só bactéria, só as moneras, tá? Aqui a gente vai ter como representante os protozoários, as algas, uni e pluricelular. Então, já o número de células, tá? Já sei, uma única ou um conjunto delas, que são as pluricelulares. Tipo de nutrição também, autótrofo, produz seu próprio alimento, que é o caso das algas, tá, gente? Disponibilizam oxigênio para a atmosfera. E heterótrofo é o caso dos protozoários. Então, eles dependem de uma fonte de energia, participam de uma cadeia alimentar ali, tá? Reino fungi, todos eucarióticos, eucarionte, tá? É uni e pluricelular, tá? Uni, formado de uma única célula, que é o caso da levedura, tá? Que é feito, por exemplo, a bebida, a cerveja, que é o levedo de cerveja. Por isso que tem um produto secundário, né? Que é a cerveja. E pluricelular, que é a maioria deles, tá, gente? Então, são todos fungos, todos heterótrofos. Daí eu coloquei no vídeo anterior heterótrofos por absorção, diferente de nós animais que somos por digestão, tá? Aqui entra todos os fungos, aqueles cogumelos, orelhas de pau, né? É usado na alimentação, são causadores de micoses, então tem uma importância para o ser humano, também uma importância econômica, porque são fermentadores. Então, assim, tem muita tecnologia envolvida justamente por causa dos biocombustíveis, que daí a gente vai estudar quando adentrar bem esse reino. Vegetal, tá? O quarto reino aí. Todos eucariontes, né, eucariotos ou eucarióticos. Número de célula, todos pluricelulares, tá, gente? Não tem planta unicelular, tá? Então, a gente já tem diferenciação de tecidos, então já é uma forma mais organizada. Autótrofo produz seu próprio alimento através da fotossíntese, toda planta faz fotossíntese, tá, gente? Aqui, tá? Pode incluir quem, tá? No vegetal aqui, tantas algas pluricelulares, tá? E vegetais, como também, tá, gente? Pode incluir quem aqui, tá? As plantas que são terrestres, que tem ainda uma subdivisão, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, que daí nós vamos trabalhar também cada característica de cada grupo ali, tá? Também a gente consegue perceber bem aquisições evolutivas marcantes em cada grupo ali, tá? E o reino animal, todos eucarióticos, eucarionte, tá? Todos pluricelulares, por mais que um animal, lá um inseto é pequenininho, ele é formado de um conjunto de células, tá? Todos heterótrofos, ninguém faz fotossíntese, tá, gente? Depende de uma fonte de energia, depende ali de um alimento, tá? Daí a gente divide ali em invertebrados e vertebrados, que inclui nós também, tá? Então, aqui, essa nomenclatura, gente, tem que fazer parte do nosso vocabulário diário. Por quê? Porque desde, do ano passado e, mais aprofundado este ano, vocês vão usar até o ensino médio essa nomenclatura. Então, tem que se afeiçoando aos nomes, tá? Entendendo o que quer dizer cada um, tá bom? Então, tá, até a próxima aula.